Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O telejornalismo local, a pauta da ocasião, os assuntos do momento em discussão aqui na nossa entrevista do dia pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região de alcance de cobertura da NET em Farroupilha. Além disso, você pode nos acompanhar também pelos nossos canais nas redes sociais, a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, segue a nossa página, curte a nossa página e acompanhe também esse programa na íntegra. E ainda tem também o nosso canal no YouTube, portanto se inscreva, acione o dispositivo de alerta quando terá algum conteúdo novo, você vai ser notificado também. São os meios, e aí você pode acessar a qualquer momento. E também o nosso canal no YouTube tem todos os conteúdos que são produzidos e são gerados pela nossa TV Serra Farroupilha, facilitando a sua vida. Além da TV canal pago, as redes sociais ao seu alcance. Eu quero pedir a licença agora durante o período do vídeo para fazer a remoção da máscara, mas a nossa máscara ainda precisa estar incorporada na nossa rotina, no nosso dia a dia. Ela não vai resolver o problema da pandemia, mas ela vai ajudar com que a gente não tenha uma explosão de casos, enfim, um grande número de infectados. Uso de máscara, higienização das mãos e também evitar aglomeração de pessoas são 3 passos importantes. A permissão para não usar a máscara é agora, somente durante o período do vídeo. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha para um bate-papo o empresário e também vice-presidente de indústria da SIX Farroupilha, o Vinícius Pessim. Na nossa pauta, muitos assuntos relacionados à rotina empresarial e também à própria questão da economia. Como está, por exemplo, a indústria nesse começo de 2021? Ainda se sente a falta de matéria-prima em alguns segmentos? Qual é a perspectiva para o ano? E as reformas? Entra ano, sai ano, se fala nas reformas estruturantes para o Brasil. É a reforma tributária, é a reforma administrativa no governo, é reforma para cá, reforma para lá, mas na prática a gente realmente chega ao final do ano sem constatar estas reformas. Uma temática emergente também, o aumento dos combustíveis. Parece pouco, mas os combustíveis estão aumentando muito, mexe com o combustível, mexe com toda a matriz produtiva, aí a gente vai ter um aumento escalonado em efeito cascata em praticamente tudo. Enfim, algumas das pautas que nós vamos tratar com o vice-presidente de indústria da SIX Farroupilha, Vinícius Pessim, também empresário da nossa cidade. Vinícius, prazer te receber aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Leandro? É um prazer estar aqui novamente. Agradeço esse espaço aí para a gente poder levar a informação para o público, até porque a gente vem cada dia passando por novidades, né? A gente vem, depois dessa pandemia, então, a gente fala muito no novo normal, né? O novo normal, e a gente está vivendo diariamente um novo normal, né? Cada dia é um novo normal. É isso aí, o desafio cada vez maior e a indústria, né, o pessoal dos CNPJs, as empresas, e com certeza o pessoal, né, todo aí de casa, tem grandes desafios para se manter economicamente ativo e saudável, né, até por conta dessa questão mesmo que tu comentou das máscaras, né? A gente vem convivendo com isso ainda e de qualquer forma a economia vem reagindo de certa forma muito bem, né? É só realmente agora poder conduzir... Ter continuidade. Ter continuidade. Sim. E fazer com que isso, a gente talvez, né, a minha geração pelo menos, né? A nossa? É, a nossa, né, de empresário, né? A gente talvez não conviveu tanto com um período de inflação, né? Que é uma novidade para nós, que tem empresas aí de 15 anos para cá. A gente vê que a inflação não era uma realidade tão ativa e com essa forte, né, de uma forte presença nos negócios, né, e logo depois de uma pandemia. Então é um desafio bem interessante, né, e tem tirado, acredito, o sono de muita empresa. Pois é, se fala, já que você toca nessa questão da inflação, de que a inflação está baixa, que não há inflação,
mas no dia a dia, quando a gente vai no mercado ou a gente vai às compras, talvez não é essa equação, não fecha, esses números não fecham. Há sim uma inflação talvez maior do que a que está sendo mostrada pelos órgãos oficiais, né? Sim, certamente, né? A gente pode dizer assim que nas rodas de conversa que nós temos na entidade, na SIX e nas demais, né, com empresários, a gente percebe que dificilmente tem algo que não subiu o preço, né? E o subir preço, teve reajuste, ele é bem além daquilo que se divulga nos veículos de comunicação, né? Nos meios oficiais. Nos meios oficiais, né? Então a gente percebe que esse indicador, na prática, no nosso bolso, ele realmente tem afetado muito, e a gente não fala só nos negócios, né? A gente fala em casa também, né? O público aí que está nos ouvindo, a gente daqui a pouco está aí vendo já combustível galopando, né? Os preços galopantes, não só os combustíveis. 12, 15 centavos, mas é muita coisa. Não só os combustíveis, a própria energia elétrica, né, Leandro? E todo o restante, né, da nossa cadeia. O resto vem a reboque, como a gente diz. Vem a reboque, porque se a gente pega a matriz, né, produtiva, pega as commodities, né, e isso acaba alavancando todo o produto na prateleira, né? Quando a gente vai no mercado, acaba comprando alguma coisa, vai ter reflexo, vai ter interferência, né? Então, e se a gente falar então sobre aplicações, né, falar sobre a parte do mercado financeiro, né, a gente percebe que os investimentos que a gente vem fazendo, as aplicações que a gente vem fazendo, a poupança, né, que é a básica hoje do Brasil, ela realmente não tem uma remuneração condizente com a realidade, né? Então, a gente até acredita que isso seja, né, uma forma de que o nosso governo ele vem utilizando, né, para fazer com que a gente realmente retire, né, da especulação financeira, como já aconteceu anos atrás no Brasil, né? Muita especulação financeira, os juros altos, a aplicação muito melhor do que a operação, né? Então, é um problema para se trabalhar, né? Mas é um desafio também, Leandro, que a gente tem que conviver com ele, porque na prática a gente entende que essa taxa de juros baixa nas aplicações acaba fazendo com que a gente tenha uma animação maior de retirar da aplicação e colocar na operação, né? Então, investimento. No investimento. Então, máquinas, equipamentos, imobilizado, até a construção civil, né? Também a gente vê que tem uma reagida forte, né? A gente acompanha os números, percebe já, né, no próprio município e região, obras, né, serem reativadas, quer dizer, começou a movimentar. Então, existe o lado positivo disso tudo, a gente tem que entender isso de uma forma, então, talvez mais clara, penso eu que seja um lado positivo, né, que é realmente forçar a operação, né, forçar com que a gente vá para executar as coisas. E aí acaba gerando empregos, né, tendo a questão das gerações de emprego, né? Vamos entrar nesse assunto em seguida. Então... Bom, eu só queria ainda nesse momento conectado com a própria indústria também. A gente sabe que o ano passado não foi um ano bom para a economia como um todo e a indústria penou, teve dificuldades em boa parte do ano também, depois foi o comércio, enfim. Quer dizer, toda a cadeia que movimenta a economia. Como é que começou 2021 para a indústria? Promissor, bons sinais, que panorama se pode traçar? Focando o assunto na indústria, então, que é o nosso chão hoje, né? A gente vê a indústria com uma aceleração muito forte. Eu lembro bem que o governo federal falava na retomada em V, né? E realmente aconteceu nessa retomada em V. Os números que a gente tem da indústria, eles estão... pelo menos os divulgados, eles estão melhores do que o pré-Covid, ou seja, antes da pandemia. Se a gente pegar isso aí, se a gente pegar os números aí de janeiro e fevereiro do ano passado, esse janeiro e fevereiro está sendo melhor do que o do ano passado na indústria, né? Assim, é um relato geral, né, que a gente tem recebido, muita animação, os índices estão muito altos, adrenalina, né, como a gente fala, Leandro, né, o sangue nos olhos do pessoal realmente. A paixão, ela está tomando conta da indústria. A gente vê fusões acontecendo, né? Grandes empresas aqui, inclusive da região, comprando outras. Quer dizer, fazendo esses movimentos de crescer, né? De aglomerar. Isso é um sinal de otimismo. Certamente é um sinal de otimismo, muito investimento na parte da indústria e
uma reação rápida, um pouco até se dá pelo aporte que o governo federal fez daquele auxílio emergencial, né? Então existe aí também um pouco de uma economia, possivelmente uma economia talvez artificial, vamos pensar assim, né? Uma economia que ela foi forjada, né, para que isso reativasse rápido. Isso eu acho que tem que realmente louvar o governo federal. Aconteceu, né? Passou, agora a gente vai ter que administrar como vai ficar daqui para frente, né? Porém, ele realmente fez com que nós, consumidores, nos animássemos mais, né? Fôssemos para o mercado, daqui a pouco a gente estava em casa, comprar, trocar o eletrodoméstico, reformar a casa. Então, a gente viu realmente, e isso retomou rápido a indústria, né? Então, e a indústria já vinha, né? A indústria ela já vinha, lembro de umas reuniões de janeiro, fevereiro do ano passado, até inclusive com o pessoal do Senai, né? Turma aí que realmente atua forte aí na região, diversos empresários falando de retomar o quadro de funcionários que tinha perdido em 2019. 2019 foi um ano difícil, né? E 2020 tinha tudo para retomar. Então agora 2021 a gente vê que foi resgatado aquela vontade, né, do 2020, então que vinha do início do ano e as férias praticamente não aconteceram, né? As férias esse ano aqui elas foram, na grande maioria, boa foram parte curtas, abortadas. né? Curtas. Agora a gente vem com o período do carnaval, né? Do recesso do carnaval. A gente praticamente não tem assim relatos de pessoal fazendo recesso, um ou outro assim, né? Sim. Mas muito pouco. Então a gente acredita que esse ano ele vem sólido, né? Vem com um lastro bom para realmente fazer com que as indústrias da região elas se desenvolvam muito rápido. De que forma a indústria está conseguindo conviver e superar também toda a questão sanitária da pandemia? É um assunto que a indústria já domina, que já não preocupa mais como preocupou no passado? Cada dia que passa a gente vai aprendendo, né? E agora com a vacina, então, isso tem dado muito mais conforto, né, para as indústrias. Nós temos aí relatos, inclusive, de montadoras que a gente tem contato, né, que também tiveram, imagina, 3, 4 mil funcionários, organizar parâmetros de segurança, protocolo de Covid e rastrear, né, se pegou o Covid na indústria, ou se pegou o Covid em casa e traz para a indústria. Então isso tudo aí realmente foi um período de estresse muito alto, né, muito grande, um investimento financeiro muito grande. A gente não pode esquecer, né, que além disso tudo foi os primeiros relatos que a gente ouvia falar de falta de alguma coisa, né, que começou a faltar matéria-prima para fazer máscaras, começou a faltar aquelas faciais, começou a faltar luvas, né, de procedimento. Sim. A gente vinha aí com várias equipes, né, trabalhando para poder álcool gel, né, para poder fornecer equipamentos para manter, né, fazer a manutenção das indústrias, principalmente as essenciais, né, que agora então a gente descobriu que todas são, né, isso, né, até é uma coisa que a gente já vinha falando desde o início, né. Eu lembro das primeiras falas assim, que se falava essencial fica, essencial alimentícia, o que é essencial, e aí começou a parar, né, o motorista já não conseguia mais transportar. Então todo esse aprendizado aí a gente realmente passou e com certeza ficaram então esse aprendizado agora para a gente se crescer, né, cresceu. E, é claro, a participação, porque a indústria, quando a gente fala indústria, parece um negócio assim, uma figura, né, uma entidade, é um negócio que não existe. Na prática, a indústria ela é feita por pessoas, né? Cada vez mais, né, o ser humano ele tem essa interferência, né? Sim. Ela é, sei lá, da época do Charlie Chaplin, lá quando tinha, né, as engrenagens, né, o Charlie Chaplin era engolido por uma engrenagem. Na prática, hoje, a gente, cada vez menos, a gente está personalizando cada vez mais, né? Então a gente tem que mais agradecer também a atitude dos colaboradores que realmente entenderam, né, a obrigação deles, né, perante o seu colega de trabalho e a importância de manter o negócio ativo, né. Então isso é uma coisa também que a gente precisa reforçar, o agradecimento que as indústrias têm junto aos seus colaboradores, porque eles entenderam
o motivo, né, de Não é existir. menosprezando os outros segmentos, Não, mas nem puxando a brasa para o assado, mas é evidente que a indústria é o grande coração da economia. Né? Eu gostaria que tu entendesse isso. Eu estou aqui representando realmente a indústria hoje, né? Então, porque quando a gente fala, por exemplo, a entidade SIX, né? Estamos falando hoje, por exemplo, num caso onde a entidade em si ela representa todos os segmentos, né? Sim. O agro, que é extremamente importante. Comércio, serviço. Todos eles são essenciais. A gente tem uma máxima, pelo menos falamos muito sobre isso, que é se ele existe, ele é essencial, né? Porque ela é importante. Pelo fato dele existir, né? A TV Serra ela existe porque ela é importante para a região. Então, qualquer negócio que exista, ele é essencial, ele é importante. Então, só que o nosso assunto hoje realmente é indústria, né? Então, o que eu posso dizer de relatos da indústria é que realmente o pessoal, todos os outros segmentos, né? Inclusive alguns mais afetados, ainda hoje o turismo, né? Só que se a gente se estender nisso, a gente acaba não terminando a conversa hoje, né? Então, se a gente falar sobre a indústria mesmo, a gente aprendeu muito, várias indústrias muito, talvez, delicadas, assim, no sentido de muito mais criteriosas na questão de segurança, nos ensinaram muita coisa, né? A gente teve muita troca de experiências e a gente está aí, então, agora com essa retomada, então, para realmente fazer com que a coisa fique muito mais sólida. E realmente o otimismo, né, acelerado, assim, ele também se dá por conta dessa questão do início da vacinação, né? Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte da nossa entrevista do dia, hoje conversando com o vice-presidente de indústria da SIX Farroupilha, empresário do nosso município, Vinícius Pessim, é o nosso convidado. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Então, fiquem ligados. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local.
Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para a sua limpeza, tudo para a sua casa e sua empresa, na rua 13 de outubro, 375, bairro do Parque, com teleentrega pelo fone WhatsApp 996533709. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Conforme combinado, a gente já se reencontra, já estamos de volta na nossa entrevista do dia, TV Serra, o jornalismo, o telejornalismo local, os assuntos da nossa comunidade, sempre na pauta da TV Serra. Afinal de contas, a TV Serra é a TV de todos. É nosso convidado hoje, o vice-presidente de indústria da Six Farroupilha, o empresário Vinícius Pessim, com a gente aqui nos estúdios. Vinícius, um assunto que eu preciso tocar com você também e te ouvir, porque eu tenho ouvido isso ainda desde o final do ano passado e nesse ano também, alguns segmentos da indústria e de outros do comércio também se lamentando muito da falta de matéria-prima, principalmente na indústria. A indústria tem alguns nichos que têm encontrado muita dificuldade pela falta de matéria-prima. Isso é uma realidade que ainda a gente convive, ela não passou ainda,
e é uma das que mais preocupa, né? Quase que uma segunda pandemia, né? Que ela vem aí, então, por essa primeira onda que aconteceu dos protocolos de segurança. A gente acredita que por paralisação, né, de alguns serviços, né, de algumas indústrias, da extração mineral, da parte de indústria de beneficiamento de plástico, cobre, mineração, a gente viu assim a parte de mineração também ficar afetada. Então a gente realmente vem convivendo com isso, tá? E é uma realidade que a gente ainda não sabe. Se fala muito no segundo semestre, né? Há um tempo assim até o segundo semestre. Uma questão de normalização. Normalização até um segundo semestre, porque naturalmente com a demanda muito acelerada surge a segurança das empresas de maior porte, que são os principais fornecedores das matérias-primas básicas, deles realmente retomarem, reativarem fornos para fabricar, então, aço, processos, né, de fabricação do plástico. Então, é uma questão que naturalmente ela vai acontecendo, porém, não é uma retomada muito rápida, né? E a gente tem relatos, eu trouxe até relatos de colegas lá da SIX, falando sobre que nunca viu isso acontecer em anos, de 30 anos de empresa, nunca viu um fornecimento afetado tão grande na matéria-prima, assim, desde o aço, né, passando por plástico, madeira, tecido, eu acho que é mais fácil. Eu não sei dizer o que não. Papelão, né? Também, sim. Eu não sei, talvez hoje eu não saberia dizer o que não vem faltando, né? E agravado ainda com agora, inclusive, né? Sempre tem alguma para contar, né? Então, por exemplo, agora o dólar alto, a importação fica difícil. Nós vínhamos falando até sobre pneus, né? A falta de pneus. Falta de pneus, falta de chips para os carros, né? O chip lá para fazer a parte, então, de integrado do carro, da parte de eletrônica. Para ter uma ideia, então, agravado agora também com a virada do ano chinês, né? E não adianta, o mercado ele ainda está muito globalizado, por mais que a gente tenha incentivo agora, vem falando muito sobre as compras locais, a gente ainda tem segmentos que precisam trazer produtos importados. E nós vínhamos assim, de uns exemplos, né, de números, assim, para nós termos uma ideia, de fretes marítimo, né, de trazer então containers de fora, né, do país. Via marítima. Via marítima. Hoje é quase que praticamente inviabilizou, porque a gente tem assim, a exemplo do ano passado, sei lá, desse mesmo período de fevereiro do ano passado para cá, a gente vê mais do que multiplicar por 5 o frete marítimo. Hoje a gente ouve aí, né, tem relatos de fretes acima de $10 mil para trazer um container. Inviabiliza muito o negócio, sabe? Principalmente no que é matéria-prima, porque a matéria-prima ela não tem um valor agregado muito alto. Então, quando a gente fala em logística muito cara, nós ainda mais temos que comprar localmente. E então isso também é uma situação que, para normalizar, ainda vai levar um tempo. A gente acredita aí, né, do que a gente conversa assim, de especialistas comentando, não vamos ver ainda esse semestre, né? Quer dizer, passa o primeiro semestre ainda com essa. E é preocupante toda essa questão, porque se não tem matéria-prima, a indústria até tem esboçado uma boa capacidade reativa de produção, de crescimento, sim, tem pedidos entrando, mas ela fica freada pela matéria-prima, que talvez vai comprometer a entrega do produto, né? Isso. Matéria-prima é a base, né, de tudo. Inicia por ela. E a gente tem também, eu não sei se é o caso da gente comentar aqui, mas a mão de obra, né? Então, sim, que essa também é um fator que a gente vem conversando muito, né? Até nós vimos falando sobre Senai, né? Sobre escolas, né? Qualificação. Sobre a qualificação, né? Até porque a gente percebe também que o mercado, ele realmente, se tudo funcionar como está,
a compra local ela deve aumentar, a fabricação local deve aumentar. A gente cada vez mais vê iniciativas locais para fabricar a máscara que antes era importada, nacionalizar, né, muito item, né? E isso é muito bom para nós, né? Porque a gente vinha importando muita coisa. E com o dólar alto isso também favorece. Porém, a gente fala muito na questão de mão de obra especializada, né, Neno? Então, também fica o apelo, né? A gente trouxe aqui no início da conversa, eu estou com uma notícia aqui que saiu, né? No nosso jornal Farroupilha, e é um assunto que eu quero colocar na pauta agora, Vinícius, temos também. Vagas, né? Há vagas, temos vagas. Alguns dias aqui em Farroupilha ocorreu um feirão do emprego na prefeitura de Farroupilha. Tinha mais de 150 vagas. Então é aquele ditado, não trabalha quem não quer. A gente tem realmente aqui feirão do emprego, né? Novamente um feirão do emprego que vai acontecer no que já ocorreu. Já ocorreu, na verdade, o feirão. Já ocorreu, é verdade. Sim, já ocorreu. Sim, E são mais de 150 vagas, tinha. Isso. Mas independente desse até o feirão, a gente vê que as empresas, hoje mesmo eu li uma notícia, a gente diariamente tem notícias de contratações, né? Vimos hoje assim contratações locais, empresas abrindo vagas para 120, se não me engano, funcionários, colaboradores, vagas de todo tipo, né? Desde produção. A gente mesmo conhece muita indústria aí que vem com a quadro de funcionários realmente precisando retomar. Porém, a preocupação também é aquela do pessoal se qualificar ou se adaptar também à nova realidade, porque a gente sabe, né, Leandro? Estávamos falando há pouco do protocolo. Parece que ficar em casa pode até ser mais seguro, mas a gente realmente tem visto, né, que as indústrias se organizaram e sair de casa, ir de máscara para o trabalho, usar o EPI, se cuidar, talvez possa gerar um desconforto para aquela pessoa que está acostumada a não ter esse procedimento. Mas a gente pede encarecidamente para que o pessoal realmente procure, porque se a gente conseguir gerar os empregos e se as indústrias estão realmente evoluindo e precisando dessa mão de obra, obviamente a economia gira, né? Porque a gente acaba recebendo um salário, com esse salário a gente vai lá comprar, né? Ou seja, não dá para só viver esperando um benefício, um auxílio emergencial. Um auxílio, a gente realmente tem que partir para a briga, né? Tem que partir para o campo de batalha e a gente aqui no município e na região é agraciado, a gente tem assim uma particularidade muito boa aqui, que é além da mão de obra técnica, também muita escola que me dá cursos, né? De qualificação. Fomenta curso de qualificação. A SIX mesmo está com uma parceria agora junto com o Senai para os empresários, para os empregados, né, das empresas associadas e também estendido até a familiares dos empregados, né, desses colaboradores associados à SIX, de 8%, dependendo do tipo de curso. Eu sei que é muito importante isso para o pessoal, Leandro. A gente precisa incentivar que a gente se qualifique, porque cada vez mais o nosso ambiente de trabalho ele vai ficar mais automatizado, mais técnico, e a gente precisa fazer com que o pessoal entenda que precisa subir o nível para poder auxiliar nós mais na parte de gestão, na parte realmente de pensar junto para crescer, né? Claro, com certeza. E também no Brasil, apesar de tudo, como eu digo, apesar dos apesares, no ano passado nós tivemos, segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos no Brasil, nós tivemos um saldo positivo de geração de mais de 142 mil empregos. É pouco, mas para o cenário do ano passado me parece muito bom, né? Isso aí. E fora os empregos informais, né? A gente está falando emprego formal. Emprego formal, fora, eu não sei se os MEIs também entram nisso. Acredito que não. Acredito que não. Sim. Então tem isso também, né? Tem toda essa economia que ela vem se movimentando. Porém, a gente realmente precisa fazer esse movimento, né? Vamos buscar trabalho, né? Vamos buscar trabalho para ter essa remuneração, para poder realmente fazer com que as coisas elas continuem crescendo, né? Não se estabilizem ou volte a cair novamente, né?
Certo? Vini, um outro assunto também, Vinícius é um Sim. modo de chamar, mas enfim, um outro assunto que entra ano, sai ano, é sempre pauta e muitas vezes ele não acontece. As chamadas reformas que os governos ficam falando, enfim, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política, tanta reforma que a gente mais nem lembra de todas elas, né? Qual é a expectativa? O Brasil precisa dessas reformas para que ele possa crescer mais, que o nosso PIB possa ser maior? Eu fiz assim porque eu já tô até com cabelo branco, né? E eu não tinha, né, cabelo branco na época que falavam disso. Eu lembro E tu que não pintou o cabelo também, né? menos de 20 anos, né? Então, há mais de 20 anos atrás, eu lembro que quando eu comecei a ser consciente, vamos pensar assim, sobre essa questão política, eu já ouvia falar em reforma tributária, reforma da Previdência. Lembro que eu lia sobre a Previdência da Europa, Itália, França, Grécia. Não se falava da Grécia quebrada, mas na época já tinha relatos que a Previdência ela realmente não era autossustentável, né? Então é uma questão natural, não é fácil digerir isso, né? A gente sabe, a gente tem famílias, né? Familiares, amigos, a gente conhece muita gente que depende disso. Então é uma questão muito delicada. Porém, da mesma forma que a economia está se moldando a uma nova realidade, a gente precisa, né, fazer com que o governo ele realmente enxugue, né? Não existe uma fórmula mágica, né, pelo menos não se encontrou ainda, na equação do tributário hoje do Brasil. Tem aqui a automotiva, a automotiva está toda hora, né, as entidades da automotiva toda hora se queixando do custo Brasil, né? Sim. E, claro, pode ser uma queixa também. E buscando benefícios. Talvez não tão fundamentada e tal, mas a gente acredita que é uma equação que ela, sem reforma, não tem como sobreviver, né? A gente vê isso já há bastante tempo, e eu tenho uma lista, né, aqui que sempre se trabalha com a ideia da reforma da Previdência, a reforma tributária, a administrativa, Plano Mais Brasil, desburocratização, a abertura da economia, quer dizer, a segurança jurídica, a independência do Banco Central, o enxugamento do Estado, privatização e concessões. Eu até trouxe aqui uma cola, porque é tanta só que a gente vê que, de novo, essa questão da Covid, aí, ela atrasou muito o projeto, né? E agora, então, nesses últimos agora, quase que iniciamos, não é uma reta final, né? Mas é um período já agora de 1 ano, que vai ter que ser realizado, porque a gente depois, o próximo, já começa a falar em eleições novamente, né, presidenciais. Né? Ainda nesse ano já se fala em eleições. Daqui a pouco já começa, agora esse ano. Então a gente precisa realmente colocar um catalisador nisso para acelerar esse processo, e a gente já ouve falar então nas reformas do Estado, então que também isso tá lá engavetado, mas aí fica naquele negócio de... O que a gente sempre também faz o apelo, né, Leandro? Para que os governos eles tenham um diálogo com as entidades. Conversem. Tenham diálogo com quem realmente paga essa tributação, que é nós, consumidores, né? Então, nós, que eu digo assim, o consumidor final mesmo, tem que ter esse diálogo, os representantes da população precisam interagir junto aos governos para fazer com que as reformas elas se encaixem. Contentar todos, a gente sabe que é uma, né, utopia. Porém, a gente precisa ter essa sensibilidade, cada um de nós, e ceder um pouco de cada um, né? Porque senão esse país não tem como sustentar, né? Bom, para fechar rapidamente, em 2 minutos, a tua visão também sobre o início de governo, do novo governo aqui em Farroupilha, o governo do prefeito Fabiano Feltrin, do Jonas Tomazini, e a proposta também da criação de um conselho de entidades, assim que está sendo o grande espaço para esta discussão. É por aí o negócio? Certamente. Ali eu posso te dizer que sem dúvida nenhuma. Grandes empresas, empresas que hoje elas estão bem e crescendo e centenárias, elas têm como base um conselho, né? Então, isso é extremamente importante. Eu te diria assim que é o que mais nos move dentro das entidades, né? A vontade de poder participar de forma ativa dos governos, não de forma partidária, política partidária. Senão a gente, né, ia e procurava um partido.
e bem pelo contrário, né, de uma forma social, de uma forma de realmente de fazer o bem para a comunidade. Claro que, de novo, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que saber como faz com que isso realmente, a vocação do município, né, a vocação da região, que tipo de... Mas, de qualquer forma, falando sobre o administrativo atual, eles estão sendo cirúrgicos, né, nas decisões deles, estão sendo muito corretos. A gente percebe que o que foi proposto está sendo realizado. Está sendo levado à risca. É um período de adequação ainda, foi um período muito conturbado. A gente vê que acredita muito na política que eles estão realmente pregando, né, e que estão executando. E a SIX, né, agora nessa SIX e todas as entidades, até a UAB, né, até a União dos Bairros. União aqui, das né? Associações de Isso Bairros. Aí. Então, até é importante a participação deles, a sindicato dos agricultores, né, do pessoal do rural, do calçadista, nem lembro quantos, mas acho que são 15 entidades, né? Então, a gente acredita que cerque todas as representações do povo de Farroupilha, e a gente, então, com a ideia de ter essa via, né, de mão dupla, quer dizer, o governo municipal e as entidades fazendo essa troca realmente de demandas, né, e de necessidades. Então, perfeito no nosso ponto de vista. Ótimo. Vinícius Pessim, vice-presidente de indústria da SIX Farroupilha, também empresário do nosso município. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos lhe convidar mais vezes também, porque tem know-how, tem conhecimento, é muito bom te ouvir. É um bate-papo, é algo que a indústria, partilhando esse momento que a indústria atravessa, enfim. E que bom, fiquei otimista porque a indústria está reagindo, como a gente diz, e o cenário é positivo pela frente. É aquela coisa, a pandemia vai continuar, infelizmente, ainda por algum período. Nós não podemos parar tudo em função da pandemia, temos que conviver. É equilíbrio, né? Se cuidando e trabalhando, não tem outro jeito. Obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vinícius Pessim, empresário da nossa cidade, também vice-presidente de indústria da SIX Farroupilha, foi o nosso convidado no dia de hoje, aqui na entrevista do dia, atualizando um bate-papo bem empresarial. Chegando ao final do nosso bate-papo, voltamos a fazer o uso da nossa máscara. A nossa máscara é o nosso EPI. Não vamos sair à rua sem máscara. Use máscara, higienize as mãos com água e sabão e também evite aglomeração de pessoas. E vamos trabalhar com os cuidados. Não dá para ficar de braços cruzados. A economia precisa de nós, então não adianta se proteger, não ir ao trabalho e daqui a pouco na área social, pessoas para cá e para lá, não respeitando os protocolos. Então vamos nos cuidando, esse é o caminho. Um forte abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.